Tem clássico nesse fim de semana, tem clássico no Rio de Janeiro, tem clássico em São Paulo e tem clássico no Paraná também e tem pergunta do Paro Ímpar para vocês sobre eles. Vamos lá. Eu adoro assim a empolgação que eles demonstram quando eu digo lá vem o Paro Ímpar fazer pergunta para vocês, aí eles fazem. Quem leva os clássicos estaduais dessa rodada do Brasileirão? Tem o Atletiba com o Coritiba de mandante, tem Corinthians e Santos, tem Flamengo e Botafogo. Ué, quem leva, mano? Pode ser quem vencer? Quem vencer leva. Então, deduz-se que a nossa pergunta é quem vencerá? Não, você quer, mas não. São 3 resultados possíveis. Exato. Pode escolher os 3 resultados possíveis. Quem leva... Pode dizer ninguém. Pode dizer quem leva, ninguém. Vai dar empate. Coritiba, empate e empate. Uia. Para mim são 3 clássicos extremamente equilibrados e acho que vantagem para os 3 mandantes. Coritiba está no momento melhor que o Atlético, Corinthians melhor que no Santos e o Flamengo até por ter descansado no meio de semana no momento melhor do que o do Botafogo. O que não é garantia de nada, é só uma fotografia do momento. Bom, dado dado esse resumo do Caio, vamos muretar, né? 3 empate. Só não faz que nem o Serginho uma vez. Serginho Xavier pediu, posso votar triplo, duplo, não sei quem? Foi. O único que ele deixou em branco foi o Atlético Paranaense que ganhou. Era um duplo Ele e 2 só não triplos. votou no Atlético. O cara era chamado Rei da Loteria. Ele é rei da loteria. Faz o contrário do que ele votou e você vai se dar bem. Vou copiar o Caio? Ué, Vou falar que os mandantes os mandantes vão sair em vantagem aí nesse jogo. Acho que até Flamengo e Botafogo põe um pouco mais de equilíbrio até, porque o Botafogo está numa fase de buscar resultados quando não se imagina, mas eu acho que os mandantes têm uma vantagem. Eles driblaram, né? Os mandantes têm vantagem, mas eles não falaram que vão ganhar, né? Que vão ganhar. Os mandantes têm vantagem dizendo assim, não, olha... Pô, eu falei... Não, você falou que os mandantes têm vantagem. Não, se você for analisar... A legenda é assim, ó. Eu acho que os mandantes vão ganhar, mas não quero ser cobrado por isso. Então eu digo que eles têm vantagem. Não, então eu vou falar de uma outra forma. Ó. Caio, comentarista aponta vantagem, mas não o resultado. Mas não garante. Os 3 visitantes são times de Libertadores. Então, por isso, no papel, são até mais fortes do que os mandantes. Por quê? Porque se prepararam para um ano com um calendário um pouco mais cheio. Eu analiso um pouco do desgaste. O Atlético Paranaense jogou no meio de semana, o Curitiba não. O Botafogo jogou no meio de semana, o Flamengo não. Teve uma viagem relativamente longa, campo pesado. Então isso tudo tem uma diferença física. Jogo disputado. E o momento. Também, né? Por exemplo, eu não acho que o time do Corinthians seja melhor do que o do Santos. Não acho. Se você pegar posição por posição, acho que o Santos tem mais potencial. Agora, o momento atual do Corinthians, a confiança com que eles têm iniciado esse brasileiro e pelo fato de jogar em casa, me dá uma certa vantagem. Então, acho que se tivesse que arriscar um palpite só, vitória dos times da casa. Eu tô comparando esse time do Corinthians jogador por jogador com vários outros já há 6 meses, só quebra a cara. Então peraí que daqui a pouquinho tem o nosso campinho, o nosso Paro Ímpar da pelada aqui de Corinthians e Santos, que sempre vai ser polêmico. O primeiro clássico que a gente vai debater aqui. Mas antes o Thiago Crespo tem informações sobre o Santos, direto de Santos. Boa tarde, Thiago, bem-vindo à Seleção. Tudo bem, Barreto? Um abraço para você, muito boa tarde a todo mundo que nos acompanha no Seleção. Pegando carona nessa questão do favoritismo, a opinião não é consensual nem aqui dentro do Santos, viu? No meio da semana o Vitor Ferraz deu uma entrevista coletiva e disse que o favoritismo é do Corinthians, é um time campeão paulista, tá bem arrumadinho, regular nessa temporada de 2017, mas agora há pouco o Dorival Júnior deu também uma entrevista coletiva aqui e disse que favoritismo inexiste em clássicos, então independentemente da situação dos dois clubes no momento, há ingredientes para uma grande partida dos dois lados e negou favoritismo tanto do Santos quanto um eventual favoritismo do Corinthians. A gente chegou aqui, Barreto, quando o treino já estava acabando, na verdade, que os portões foram abertos para a imprensa. Então a gente não pôde acompanhar o treino do time titular e o Dorival tampouco também quis revelar quais são esses jogadores de amanhã. O fato é que a gente sabe, o Lucas Lima continua machucado, continua desfalcando a equipe do Santos e ainda que o Dorival não tenha confirmado, ele deu a entender nessa entrevista coletiva que ele deve seguir com o Vladimir Hernandes, né, o colombiano, que vem de vez em quando ali
assumindo essa posição no meio-campo. Ele falou que ele precisa dar regularidade, da sequência ao Vladimir Hernandes para que ele possa cobrar o jogador também depois nessa função. E na esquerda, o Zeca não treinou, o Zeca se recuperou recentemente de uma artroscopia no joelho, mas agora tem um problema muscular na panturrilha esquerda, não treinou por aqui, também não deve ser relacionado. E aí o Copete, mais uma vez, pode pintar nessa equipe titular do Santos. Dorival falou também sobre essa semana de trabalho, já que o time não jogou durante a semana, teve uma semana inteira para se preparar para o jogo contra o Corinthians, e aí ele falou sobre a semana de trabalho, a evolução do Santos, que tem sido um pouco irregular nesse ano de 2017, e também sobre o Jô, que é sempre uma preocupação, o senhor clássico. Vamos ouvir o Dorival. É difícil, não é simples, né? Mas foi uma semana muito importante para que buscássemos também uma melhora nas nossas condições e, acima de tudo, que tentássemos, né, de uma maneira ou de outra, apagarmos aquilo que acabou acontecendo na última rodada. Eu acho que é importante que nós tenhamos, acima de tudo, uma atuação um pouco diferente, a atitude um pouco diferente daquilo que nós vimos, e busquemos aí um resultado diferente num jogo muito complicado. A equipe é campeã paulista, vem fazendo uma excelente campanha, muito bem dirigida pelo Fábio, mas nós temos que estar preparados aí para um grande jogo, e eu espero que isso venha acontecer e iniciemos aí a nossa arrancada, melhorando aí a nossa classificação nesse momento. O problema é dos zagueiros do Santos. Eles agora é que tem que estarem preocupados, que o jogo realmente está num grande momento. Não adianta, você vai impedir uma bola aérea? Tá, tudo bem, vamos marcar a bola aérea. Você vai impedir uma bola por dentro? Não tem como. Ali é questão de momento, é a situação, como vai desenvolver a partida. É um grande jogador, todos nós sabemos disso, está vivendo novamente um grande momento, está buscando uma outra condição profissional, e acho que isso é muito importante. Agora, nós temos também qualidades nos nossos marcadores, e são jogadores experientes e que conhecem muito bem o próprio Jô. Já jogaram algumas vezes, em algumas oportunidades contra. Fatalmente, eles também estarão preparados aí para que possamos neutralizar o que ele vem fazendo muito bem, diga-se de passagem, merecidamente pelo trabalho que vem desenvolvendo. Tá aí, o Jô, que é o senhor clássico, ou o senhor dos clássicos, porque marcou em absolutamente todos os jogos contra os grandes rivais esse ano. Contra a Santos ele foi decisivo no Campeonato Paulista, contra o Palmeiras e depois 2 vezes contra o São Paulo. Mas falando em Jô, aliás, o Dorival também fez questão de ressaltar o momento do Rodriguinho, do Jadson, de vários integrantes desse time do Corinthians que, na opinião dele, podem fazer a diferença. Mas falando no Corinthians, então, vamos ouvir o que os protagonistas do lado de lá disseram a respeito desse clássico, que, claro, também foi assunto durante toda a semana no CT Joaquim Grava. Vamos ouvir então os jogadores do Corinthians, Barreto. Nós vamos brigar por coisas grandes, por objetivos grandes, né? Nós vamos brigar por vaga na Libertadores. A minha ideia, que eu tenho passado para os atletas, chegar nas últimas 8, 10 rodadas lá em cima, embolado, para depois a gente medir força, não deixar distanciar. Mas a gente vai brigar sim pela parte de cima. Lógico que é legal ser líder, mas o que se vai ver, o que vai contar é no final do ano quem for os primeiros, quem ficar entre os primeiros. Acho que o Chapecoense começou muito bem também. Acho que nós, Chapecoense, Cruzeiro, né, que está entre os 3, tem 7 pontos. Sim. Eu não recordo se tem outras equipes. Mas é sempre bom começar bem, sempre bom pontuar. A gente conseguiu 2 vitórias fora de casa, que, se tratando de Campeonato Brasileiro, são bem difíceis. Acho que a gente tem números muito bons esse ano que nos dá confiança, mas como eu falei, é passo a passo, jogo a jogo. Um momento muito bom da equipe, né? As vitórias acontecendo, e quando não acontece a gente não perde. Isso aí nos dá confiança para a sequência, né? Mas o trabalho tem que continuar da mesma forma para que em nenhum momento isso possa cair, que a gente possa viver esse bom momento aí pelo esse resto do ano aí também, que ainda tem muitas coisas importantes para a gente conquistar. Eu acredito muito naquilo que a gente vem fazendo, né? No trabalho, desde o começo do ano, quando todos desconfiavam ou desacreditavam do Corinthians, todos nós atletas, junto com a comissão técnica, acreditavam naquilo que estava sendo passado para nós, né? Tudo aquilo que estava sendo planejado, tudo aquilo que a gente estava colocando em prática. A gente sabia do resultado que poderíamos alcançar. Não, a nossa equipe não se considera favorita nos jogos.
Claro que sempre tem o peso da camisa, tem que levar em conta que o Corinthians é uma equipe de peso aqui no Brasil. Então, jogar contra o Santos vai ser uma partida muito difícil, mas que a gente espera conseguir a vitória. Mas a gente não se considera favorito, não. Tá aí, então, os jogadores do Corinthians. Para amarrar as informações do Santos aqui, Barreto, falei que a gente chegou no finalzinho do treino, os titulares praticamente já nem estavam mais em campo, só os reservas treinando, mas o que a gente pôde acompanhar foi o Ricardo Oliveira, que por natureza, claro, sempre é um perigo, um dos principais jogadores dessa equipe do Santos, mas agora com um novo artifício que ele tem usado já na Libertadores, já funcionou muitas vezes, que é a bola parada. O Ricardo Oliveira treinando faltas aqui, foram pelo menos 50, 60 cobranças enquanto a gente estava aqui dentro já do CT, e um aproveitamento sensacional. Até perguntei para o Dorival Júnior se ele considera que é uma das principais armas, e ele disse o seguinte: no futebol brasileiro, ultimamente, nos últimos anos, os gols de falta têm rareado, têm sido cada vez mais raros por aqui, então o Dorival tem feito questão de treinar isso com os seus jogadores, e o principal deles, o Ricardo Oliveira. Então, o Corinthians que se prepare, porque bolas paradas também passam a ser um grande perigo lá em Itaquera amanhã, tá certo, Barreto? Um grande abraço, bom programa para todos vocês por aí. Tá certo, sim, Thiago. Muito obrigado, então, pelas informações. Vem aí o Dorival Ball, não? Vamos começar, hein? Falta direta sempre foi uma fazer arma... pergunta nas coletivas. Sempre foi uma arma importante no futebol que realmente... Diminuiu tanto assim, a gente debateu isso aqui, mas não teve um renascimento assim, recente? Acho que de bola, chute direto pro gol, eu ainda não percebi. Aumentou muito o número de gol que nasce de cobrança de falta, de uma cobrança jogada de escanteio, ensaiada, ou um cruzamento ou uma jogada ensaiada. Agora eu sinto falta mesmo de cobranças, aliás, não só de gols de bola, de faltas cobradas direto. Não sai gol porque a maioria, você pega aquela faltinha que antigamente o cara arriscava no gol, hoje você faz um cruzamento. Quer dizer, faz parte, evidentemente. Mas o fato de treinar, acho que o Júnior está certo. Tem acho que a obrigação do jogador é justamente essa. Aí é Cuca-Ball, né? Quando cruza e faz a jogada ensaiada. Antes era Muricy-Ball. Que bobeira. Eu também acho injusto. O Cuca ganha jogos justamente pela qualidade da sua jogada ensaiada. Mas acho que, por exemplo, a gente está vendo a imagem do Corinthians, o Jadson é um especialista. O Jadson é um cara que pode decidir um jogo na bola parada. O Ricardo parada. fez um outro dia, acho que na Libertadores, que o Thiago citou, foi uma cobrança de falta. Apareceram cobradores novos, por exemplo, o Guerreiro, se bem que o aproveitamento não está alto, mas o Guerreiro passou a cobrar falta no Flamengo, que não era a especialidade dele. Mas chutando direto no gol. Também tem cobrado falta, quando o Jadson deixa. O Corinthians é um problema sério, né? O Corinthians sempre se notabilizou por ter grandes cobradores de falta, né? Você pegar Rivelino, Neto, Zenon, Marcelinho. E agora o Corinthians faz um gol de falta por ano. Na lista a época do Chicão demais, batia muita falta também. Roberto Dinamite. Roberto Dinamite batia. Não, ele falou só do Corinthians. Os do Corinthians? Do Corinthians. Estava puxando uma lista. Não, tem vários. A gente teve cobradores sensacionais. O Zico, espetacular. Não, e recente, né? Rogério Ceni batia falta demais. E um tal de Nelinho chutava direitinho também. Agora a gente não tem. O Corinthians faz um gol de falta. Você pegar a média dos últimos 3 anos, não é muito mais do que um gol de falta por ano. Eu acho que foi no ano antes dele sair que o Jadson fez 2, quase foi seguidos. No título de 2015. O Jadson me lembro de um gol de falta que ele fez, que ia falar, não sei quantos dias que o Corinthians não fazia um gol de falta. Era um período muito longo ele fez mesmo. O gol, Assim, eu fecho muito com o Dorival Júnior, eu nunca entendi direito. Entendo, mas assim, o tal do favoritismo no futebol, né? Que ele serve mais para erro na segunda-feira e para bronca um minuto depois de quem está vendo, né? Favoritismo é uma coisa assim tão... aparentemente esse time, que é isso que o Caio falou. Claro, acho que no Clássico do Rio, acho que o Botafogo, o Flamengo não é favorito. Acho que Botafogo e Flamengo, o Botafogo tem um momento muito legal. Claro que o Corinthians está numa fase melhor que a do Santos, está num momento mais interessante do que o do Santos. Mas aí eu fecho com o Júnior. Não porque clássico é clássico e não tem favorito, e vice-versa e não tem favorito. Sabe, se você tiver um time muito melhor com outro muito pior, o cara é favorito. Nesse caso, há um favoritismo menor. Pelo começo do campeonato, se o Santos ganha esse jogo, é uma vitória fora de casa, importante, e ele fica 1 ponto atrás do Corinthians.
Aí o outro lado, pô, se ele perder, já o Corinthians mete 7 já em cima dele. É um dos principais fatores que o torcedor brasileiro leva em conta na hora de comprar um ingresso para jogo de futebol. É mesmo? Teve uma pesquisa, não sei se ela foi refeita, a consultoria Golden Goal fez essa pesquisa. Entrevistou vários torcedores brasileiros para saber assim, o que te leva a um jogo? O time dele ser muito favorito. Não. O time dele ser ligeiramente favorito. Olha que curioso. Ligeiramente. Porque o muito favorito ele acha que não precisa ir. Entendi. Sim. Vai ser duro, mas a gente tem boa chance. Ele acha que um jogo, por exemplo, Corinthians e Santos. A gente está dizendo aqui que o Corinthians esse é para lotar estádio. Então. É favorito, porque vai jogar em casa, mas tem um perigo, tem uma dificuldade, porque o time do Santos é bom. Isso leva o torcedor ao estádio. Eu tenho a impressão que quase todo clássico essa pesquisa já tem alguns anos. Mas deve ser. Pode ser que o hábito mude um pouco. Uma vitória épica, pelo outro time até ser um pouco melhor. E o torcedor brasileiro, ele ainda é menos... Não sei se ele é menos consumidor. Tem até muita gente reclamando isso, que o torcedor no Brasil também está virando consumidor. Torcedor que vai fazer selfie do estádio, que reclama que não tem estacionamento e tal. Isso aqui. Que absurdo, né? Reclamar que não tem estacionamento, banheiro limpo e uma lanchonete decente, né? Essas coisas que a gente ainda estranha muito. Mas o torcedor brasileiro ainda acha que é uma missão ir ao estádio. Ele está indo ao estádio dar uma contribuição. É um evento, não é fidelidade? Né? Não, fidelidade não ao time. Não é fidelidade. Ao evento. Porque assim, o torcedor europeu, estamos falando aqui de padrões de comportamento. Você não pode dizer que todo europeu é assim, todo brasileiro é assim. Eu não gosto dessas histórias. Mas assim, o hábito de ir ao estádio é estudado em vários lugares. Na Europa tem aquela questão da fidelidade assim. Eu vou ao estádio todo domingo para ver jogo na minha cidade. É o meu time, é meu hábito, eu vou. Eu levo meus filhos. É nesse sentido que eu falei. É o meu programa. Ele é fiel a ele mesmo. E aí eu não quero saber de resultado, se é bom, se é ruim, vai jogar contra time bom. Tem pequenas variações, por exemplo, qualquer time do interior da Espanha que tenha esse hábito todo, quando o Messi vai jogar lá, mais gente quer o ingresso. Porque ele não está vendo só o time dele, apareceu uma atração a mais, que é o Barcelona. Inglaterra também é muito assim. No Brasil, o torcedor se sente mais parte do espetáculo. Ele se sente mais ativo. Eu preciso ir, meu time precisa de mim, eu tenho que estar lá. É um comportamento interessante. Se o favoritismo é ligeiro apenas, ele se sente mais necessário. Tem que ir. Eu tenho que ir, porque se eu não for, vai dar ruim. Eu fico muito pensando quando a gente começa a fazer de média de público, né? A média do Campeonato Brasileiro é 15 mil, acho que é. Não é uma grande média. Obviamente que não é uma grande média. Não, perde para campeonatos gente, sem tradição pelo mundo. É uma média muito pequena. Mas quando você analisa assim, a média do público e própria média da competição, eu fico sempre pensando assim, se houvesse um time com um estádio para 10 mil pessoas e ele colocar 7 mil pessoas em todo o jogo, é legal. Mas a média do São Paulo, que tem o Morumbi, que cabem 60, 70 mil pessoas, se o São Paulo fizer em um jogo 60 mil pessoas, ele vai dar uma média. Ele afetou a média. Agora, o mais bacana é como na Europa se faz muito, o percentual de lotação do estádio, que na Alemanha passa dos 90. O Mônaco foi o 20º colocado em público no Campeonato Francês, o Mônaco. Então, o estádio dele cabe 15 mil pessoas. É pequenininho. Mas em volume, né? Agora, se cabe 15 mil e em todo jogo tem 13, 14, né? Tá lindo, né? E eu acho que essa questão cultural influencia no rendimento do atleta. Aqui no Brasil, não gostaria que fosse dessa maneira, ou que houvesse um entendimento para que o treinador, que os torcedores fossem cada vez mais participativos, tem o direito de ir pagando ingresso, de vaiar, de fazer o que quiser, mas influencia muito no rendimento do jogador. Quando você entra com um estádio vazio, o jogador sente um certo desânimo. Quando a fase é boa e o estádio está cheio, você já entra mais pilhado, mais motivado. Quando a fase é um pouco mais difícil e o campo está cheio, você erra a primeira bola e vem a vaia, você se afunda. Então acho que culturalmente, acho que a questão emocional, o jogador brasileiro ainda acusa muito o golpe de acordo com a temperatura da arquibancada. Então os jogadores vão se animar nesse confronto aí, porque até ontem 29 mil ingressos já tinham sido vendidos. E o Corinthians, tem sido um exemplo de uma ocupação muito boa. Já preparei os números para você, Kleber Machado. Pois não? Quando o assunto veio à tona, eu já estava com eles aqui. O Corinthians, nessa temporada, tem a terceira maior média de público, atrás de Palmeiras e São Paulo. E ele tem uma ocupação de 61% do estádio. Superior à do São Paulo, que é de 44%, e inferior à do Palmeiras, que é de 72%. O Palmeiras tem o melhor dos dois mundos. O melhor dos dois mundos. Público alto, com ocupação alta. Mas o Corinthians deve crescer nisso. Porque o Corinthians teve um período
de início de campeonato estadual. Essas médias estão muito afetadas pelo estadual. E com um time ainda que não passava segurança para E lembrando que o Palmeiras, por exemplo... é só esse ano. Esse ano. Só esse ano. Com todos os campeonatos. O Palmeiras, por exemplo, em casa fez jogos de Libertadores. Isso, evidentemente, mobiliza muito o torcedor. O Corinthians teve 2 interessantes, que foi o jogo contra o Internacional e o jogo contra a Universidade do Chile, né? Que também teve uma final de Campeonato Paulista, uma semifinal, isso puxa também. Mas durante o Campeonato Paulista, os jogos contra as equipes menores, a gente viu o estádio com uma ocupação mais baixa. Mas foi menos, Wilfredo, porque Corinthians e Palmeiras têm que agradecer muito os torcedores que nesses estádios novos o comparecimento é muito bom. E paga caro, né? O ingresso. R$61 de ticket médio para o Palmeiras e 50 para o Corinthians. Só para você ter uma ideia, o São Paulo, que está entre os dois, tem um ticket médio de R$26. São Paulo faz promoções. Então, mas acho que tem um outro componente que vem um pouquinho de encontro àquilo que o Barreto está falando, do torcedor se sentir cada vez mais exigente quanto ao espetáculo. Eu vou no jogo, quero um bom jogo. Né? Isso para Palmeiras e para Corinthians, você tem um grande estádio. São estádios modernos, com conforto, com segurança. Então vira um mais do que o bom jogo. É o bom. É uma boa experiência. Eu quero ter uma boa experiência. Ir a um jogo de futebol hoje em São Paulo é um evento. Então o São Paulo, o Morumbi já não, apesar de toda a mística, da história do Morumbi, se você pegar um comparativo em termos de modernidade, o Morumbi está muito abaixo. Até pela idade do Só que ele tem um atrativo diferente das outras temporadas, que é o Rogério Ceni. Então por isso que elevou o nível de público. A estreia dele foi um público absurdo. Mas o Pacaembu continua tendo esse mesmo... Para todas as torcidas, né? Impressionante. Isso leva a uma discussão que é a questão, a gente falou de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, né? O Santos tem essa dificuldade. Ele tem um estádio pequeno que poderia ter uma ocupação grande, porque ele tem torcida. Então, mas o Santos deve ter uma média de torcedor por jogo que deve beirar aí, sei lá, 7 mil, 8 mil torcedores. E a Vila, acho que consegue 15. E talvez esse já cheguei ao 20º, não achei o Santos. E aí vai para o Pacaembu e sobe a média e tal. Mas eles não conseguem, eu já conversei com pessoas do Santos, 3 jogos seguidos no Pacaembu. As pessoas do Santos acreditam que o primeiro e o segundo jogo tem um bom público, já no terceiro no Pacaembu não paga o custo de você mandar um jogo no Pacaembu. Então você tem que fazer um estudo para saber quais jogos você vai mandar no Pacaembu. Sim, que é o que eles têm feito. Que é o que eles preparar a torcida. Além de ter compromissos com a Vila Belmiro. 13º lugar o Santos nessa temporada com 11 mil pagantes de média, 11.004. Mais do que eu imaginava. Ocupação de 56%. Se você pegar só a Vila, pode ser, se você pegar só a Vila, essa média cai para menos de 10 mil. Pode ser. Porque vira e mexe você vê na Vila 6 mil, 7 mil, 6 mil, 5 mil, 7 mil. Aí a hora que tem um grande jogo na Vila, você bota lá 13 mil. Que foi a polêmica lá do Felipe Melo, né? Caldeirão para 15 mil? Claro, o Caldeirão... Não importa o tamanho do Caldeirão. Você pegar um panelão desse tamanho e botar foguinho bem baixo é uma coisa. Se você pegar... aquela chaleirinha e esquentar, vai ficar quente. Né? Quem vai dar a temperatura é o ambiente, é o clima. E quem é o favorito para esse confronto Corinthians e Santos? E vamos ver o nosso Paulinho da pelada. Vamos ver se um time é muito superior ao outro na avaliação, claro. Já vou cornetar, avisei. É difícil fazer essa Você já viu a escalação? A gente vai fazer? Escolher? Não, já está feito, vocês cornetam. E a gente corneta. Essa é a melhor parte. É difícil fazer individualmente. Você vê que a nossa equipe é generosa, ela faz a pior parte para que ela oferece a corneta. Não, isso aí tá errado, olha aí. Lembrando que é o seguinte, o nosso Parou Ímpar tem algumas regras. Escalar o time no esquema preferido do treinador vencedor. Então já perceberam aí que ganhou o Carille. Sim. Entre um e outro, ficamos com entre Dorival e Carille. No momento ficamos com Carille. E outra, espera aí, estabelecer as regras aqui primeiro. Não é conjunto da obra, não é carreira. É momento. Porque é como se estivesse na pelada mesmo. Momento. Estamos na pelada. Hoje, quem está jogando mais hoje? Entendi. Kleber ou Caio? Na carreira, evidentemente, sabemos que a carreira do Kleber é muito maior do que a do mundo. Né? E hoje também. Hoje também. Também. Né? Então, pode cornetar. O Cássio não está melhor que o Vanderlei, não? Hoje? Eu acho. Já para começar pelo número 1 logo. Empate aí. Eu acho que o Vanderlei está muito bem. Mas tem que escalar um só. Empate não pode, Não né? pode ter empate. A nossa equipe tem que ter coragem em escalar um. Escala E outra coisa, a nossa equipe não faz escalações acochambradas que nem aquelas que vocês escalam de melhor seleção da Copa do Mundo. Pega o volante, põe de zagueiro. Messi, Ronaldo, Meu meio Griezmann. É um time pra jogar, não é o time do sonho. Mas espera todo mundo. Espera
Espera o Birner. Espera o Birner. Aí o Kleber diz assim, não, mas joga. Pode botar que joga. Não, aqui é joga, pô. Posição por posição. O cara que joga ali tá brigando com o outro que joga na mesma posição. E aí? Bom, o Vanderlei no gol. Corneto 1 aí. Vanderlei no gol. Thiago Maia do Maicon. Eu tiraria o Lucas Veríssimo. Pra botar... Seria Balbuena? Pedro Henrique. Não, como o Balbuena está machucado, eu ainda botaria o David. Mais uma regra, escalação para a partida. Eu botaria o David. Também. Tiraria o Gabriel e botaria o Renato. Mas o David não brigou com o Pablo na nossa escalação? Mas nós podemos ter um David. Não, zagueiro pela direita e zagueiro pela esquerda. Mas eles se alternam. Mas eles se alternam. É linha dura. Você tá vendo alguém se alternando ali? O Campinho tá paradinho ali, ó. Cada um na sua posição. Mas no jogo... Não tem. É escalação para começar. Depois que começar o jogo, você pode fazer. Pode mandar todo mundo para ataque, pode fazer time de índio, você pode fazer o que você quiser. Renato eu botaria ali no meio, mas o Renato não tá jogando. Tá bem não, hein? Mas eu Renato não tá bem não. Não tá dando para fazer uma defesa apaixonada do Renato hoje. Não. O Renato do ano passado escolhe vaga. Não tá funcionando esse ano ainda muito bem. Eu não trocaria o Maicon pelo Thiago Maia, não. Minha única corneta aí nesse time. Quer dizer que seu time teria mais Corinthians ainda do que já teve aí. O meu também. Sairia Thiago Maia e entraria o Maicon. Seria a única mudança. Quanto foi? As camisas estão parecidas? Não, só tem o Thiago Maia, pelo que eu estou vendo, e o Lucas Veríssimo e o Vanderlei. E o Bruno Henrique. O Bruno Henrique no lugar do Romero. São quatro do Santos, 7 do Corinthians. 7-4. Corinthians e Santos é para 7-4 Corinthians, gente? A quarta força atual. Mas é isso que você está falando. Tem algumas coisas que tem que ser consideradas. O Lucas Lima está machucado, não vai jogar, Sim, seria um cara verdade. que entraria. O Ricardo Oliveira e o Lucas Renato Lima está jogando mais que o Jô ou que o Thiago Rodriguinho. Maia e o Renato, num momento um pouquinho melhor de equipe, estariam talvez nessa convocação. Verdade. Então, assim, o Thiago Maia e o próprio Renato. Com o Santos funcionando, o Zé, você volta a pensar nos dois. Apesar do Arana estar jogando muito bem. Mas o Arana hoje, o Lucas 100% Lima, ganharia sem do Zé. machucar, ele estava jogando mais que o Rodriguinho e o Mas Jadson. daria para jogar os dois. Aí. Mas aí tiraria o Jadson. Olha, já tá querendo fazer um esquema. Mas não pode, Marcelo. Eu não quero contestar as regras. Vou fazer. Depois nós vamos fazer um projeto de lei, né, que exigirá 2/3 dos participantes do programa. Mas é que se você tem um elenco de Santos e Corinthians, você tem que fazer a melhor escalação deste elenco. Não, mas o que é curioso? O que provoca mais discussão? É posição por posição. Sim. Aí é que é o bacana. Não, sim, mas é que... Vamos lá, mas qual seria o meio-campo? Qualquer meio-campo. Com todos eles voando? Qualquer Olha lá, Kleber, ó. Senão a gente faz um time desse aí, ó. Esse é bom, hein? Todo mundo pra frente, ó. Esse é bom, hein? Olha lá. Vai. Eu andei refletindo. Dá pra tirar o goleiro, Tira um zagueiro aí, ó. Joga talvez no eu barre 3-4-3 aí, ó. Bota mais um meia. Assim, se você pegar o elenco dos dois, se pudesse escolher o elenco, eu faria David Braz e Pablo. Botaria... Acho que o Vitor Ferraz está jogando muito bem, mas... A melhor zaga possível aí é Vitor Ferraz, David Braz e Pablo, é isso? Talvez. Dentro dos... Eu gosto também. E é adaptável, assim... Não, para esse domingo, para esse sábado, porque o Balbuena está machucado e tal. O Balbuena hoje está jogando mais que os zagueiros do Santos. O Balbuena está jogando muito bem, os dois zagueiros do Corinthians. Quando ele joga com o Pablo, né? Mas não jogou muito mal aquele dia com o Pedro Henrique, quando ele se machucou. Mas levando em consideração a posição, o momento, é mais ou menos isso mesmo. A gente vai discutir, talvez, o Thiago Maia pelo Maicon, o resto não foge então muito, não. E o Lucas Veríssimo pelo Pedro Henrique. Eu faria o meio-campo com Renato, Rodriguinho e Lucas Lima. Entendeu? E o ataque com Jadson. Mas o nosso Paroímpa faz a gente refletir muito sobre como como a fase do time afeta a percepção que a gente tem do jogador. Como o futebol é momento. A maneira de jogar, o conjunto, faz com que esses jogadores do Corinthians cresçam. O jeito que eles foram colocados em campo, as determinações táticas que são dadas a eles, faz com que eles melhorem o futebol deles. O coletivo melhorando o individual, mas acho que é um jogo assim, muito igual, muito igual. O Corinthians ligeiramente favorito, melhor no momento, obviamente, melhor no momento. Agora, acho que para o Santos, inclusive, é um jogo para o Santos definir aí uma sequência, né? Se o Santos perde esse jogo, o Caldeirão, lá, seja qual for o tamanho dele, vai ferver aquele Caldeirão. Tá certo que o Santos joga fora de casa, mas assim, em termos de repercussão da vitória, é mais ou menos o que aconteceu com o São Paulo depois do jogo do Palmeiras. São Paulo vinha contestado, São Paulo vinha sem dar uma resposta, o Rogério já pensando em mudar o esquema, vence um time do tamanho do Palmeiras,
volta, mil maravilhas, vamos dar crédito para esse time. O Santos tem de onde tirar. O time do Santos é muito bom. Pro Santos, hein, Caio? E é fora de casa. Não, volto a dizer, o Corinthians para mim tem uma vantagem para esse começo do campeonato, essa fase em que a gente fica falando que é muito cedo, tudo é muito cedo, não é muito cedo, mas o time é convidado a dar respostas. Claro. Respostas que depois podem influenciar no que vai acontecer no campeonato. O Santos, por exemplo, enfrentou o Fluminense. É um bom time, time que a gente vê um potencial para brigar lá em cima. Perdeu do Fluminense. Foi fora de casa. Aí o Santos enfrentou o Cruzeiro. Em casa. O outro que a gente está olhando assim, o Cruzeiro pode chegar. Perdeu de novo. Embora nenhum dos dois a gente hoje veja como candidato a título. Cruzeiro, mas um dos, né? O Cruzeiro a gente está querendo ver, né? Tem gente que põe o Cruzeiro põe, tem gente que não, mas enfim, o time que está ali se credenciando. Perdeu do Cruzeiro em casa. Se perde do... Então chega uma hora que você precisa dar uma resposta. Agora vamos jogar um clássico? O outro lado da matemática do campeonato... Tem garrafa vazia para vender aí ou não tem? E precisa pensar um pouco assim, que conta a gente faz desse campeonato, né? Você divide esse campeonato em quantos? Em 4 partes? Para você ter as fatias da pizza do Lédio Carmona. O Lédio falava de 5 fatias. Mais ou menos. Então, 5 fatias... A gente vai ter que readaptar porque o calendário mudou. Tem que entender mais ou menos o que vai acontecer. Mas 7 fatias... Porque ele levava em conta competições internacionais, janela... Acabava a Copa do Brasil, tal, acabava a Libertadores, agora não vai acabar. Balançada. Mas se você dividir em 5 partes... Pizza de 5 pedaços é criação de Lédio Carmona. Né? Nenhum pizzaiolo ainda sacou pensou nisso. Mas se você dividir, vai dar mais ou menos 7 rodadas. Já me mandou uma mensagem, quer que o Caio avalie o time dele pro Cartola. Tamo junto, Lédio. Para você dar uma olhada. E quer um pullover igual ao do Kleber Machado. Foram as 2 coisas que ele me falou. Quero que o Caio veja meu time no Cartola. Avaliar o time dele no Cartola, o Caio vai falar para ele tirar os jogadores bons para não fazer pontuação mais do que o Caio. Cuidado, conheço bem, viu? E o pullover não vai caber, Lédio. Não vai caber. É pequeno para você. Mas sabe o que acontece? Só fazer um... Desculpa. Não, é que assim, se você dividir o campeonato em 5 partes, você vai ter 7 rodadas. Mais ou menos. Por aí. 7. É que dá 7,5. Mas então, nós estamos chegando na 4ª. Então. Se o Santos não responder... Essa fase já foi embora. Agora, ao mesmo tempo, você fala, mas o Corinthians vai perder ponto para o Cruzeiro, que pode perder ponto para o Fluminense. Que essa dança do campeonato é que faz o negócio ficar um pouco mais. Mas acho que é um jogo assim muito enigmático. Assim, mas essa troca de pontos ela é igual a melancia do caminhão. Ela vai se ajeitando ao longo do campeonato. Isso aí, tira daqui. Agora, tem, por exemplo, o Atlético Mineiro e Palmeiras desse fim de semana, que vai ser tema daqui a pouquinho. Jogaço. Esse ponto você não busca de volta. Esse ponto é um ponto complicado. Então os dois, 3-2. Né? Agora, os adversários do Corinthians nesse início do campeonato, eles foram mais favoráveis do que os do Santos. É a tal da tabela amiga. Mas você já viu os próximos jogos do Corinthians? Claro. Em todo momento você vai ter... Pois é. A tabela vai ser amiga de alguém. Uma hora vai ter. Porque se for bonitinha no começo, pode ser feinha no final, né? Eu contesto um pouco a partir quando você avalia que são jogos fora, por exemplo, contra a Vitória e Atlético Goianiense. Tudo bem, o Atlético Goianiense ainda não pontuou. Mas em tese, um jogo fora você tem que buscar o resultado, né? E assim, o Corinthians podia ter vencido por 3-0, né? Jogou, fez 1-0 fora. Só que eu contesto um pouco essa questão da tabela, assim. Eu tenho escutado muito isso, porque agora, o ano passado já teve isso, né? Nossa, agora o time tem uma sequência de 7 jogos difíceis. Eu contesto um pouco isso. Na próxima fase não amiga, o Corinthians, além de não ter o Fagner, não vai ter o Rodriguinho também. Vasco, tem Vasco, São Paulo. Tem Santos, Vasco e São Paulo. E tem uma coisa que a gente não pode ignorar, que é a janela internacional. A gente abriu o programa falando que o São Paulo perdeu 2 jogadores que vão fazer muita falta dentro do esquema do Rogério. O Corinthians tem o Rodriguinho e o Guilherme Arana, que estão sendo acompanhados pelo pessoal de fora. O Fluminense tem jogadores que estão sendo acompanhados. Então, assim, são campeonatos que, para um calendário longo como é o Brasileirão, você não começa e termina com a mesma equipe. Olha que louco, né? Eu falei que os 3 mandantes, na minha opinião, são favoritos para essa rodada. Se você me perguntar quem acaba na frente, eu acho que o Atlético Paranaense acaba na frente do Curitiba, acho que o Flamengo aí sim acaba na frente, acho que o Santos talvez tenha potencial para chegar mais longe do que o Corinthians. Justamente por quê? Porque a gente está analisando potencial. Qual é a competição mais importante para essas equipes nesse ano? A Libertadores. O Atlético está classificado, o Flamengo está fora. O Botafogo está classificado. O Santos é o único invicto da competição. Então eles ainda estão no momento de campeonato brasileiro que eles jogam com um calendário. Eles falam, Fluminense, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, vou poupar meus titulares. Vou entrar com time misto, mesmo que me custe o resultado, porque eu tenho outras pretensões durante a semana.
Muito bem, vamos mudar de